Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo com as bênçãos do Pai Maior, rogando para todos os que estão participando, os nossos familiares, amigos e possíveis inimigos. Na noite de hoje, teremos o tema Imortalidade da Alma, que será feita por Mary. E no final, Nilo fará a prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Amém. Vamos, nesse instante, então, agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade de nos reunirmos, buscando um pouquinho mais de entendimento acerca dos ensinamentos que nos foram trazidos e que consigamos aprender ao máximo tudo que nos for trazido nessa noite e que consigamos cada vez mais fazer brilhar a nossa luz através do aprendizado que tanto nos é necessário. Que os nossos corações estejam receptivos, assim como as nossas mentes. Graças a Deus, que Deus esteja com todos nós. Boa noite para todos. Agradecendo essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui juntos. Vamos tentar, como eu pedi na prece, para que a gente possa abrir as nossas mentes, né? Trazendo para o nosso coração, principalmente, os ensinamentos que nos foram prometidos e que, por fim, nos chegaram e tem sido motivo de muita alegria para todos nós. Tenho certeza disso. O tema imortalidade da alma, ele está contido na maioria dos ensinamentos. De todas as palestras que são trazidas aqui, sempre tem uma pincelada, em maior ou menor grau, mas sempre é falado. Por quê? Como uma lei divina, nós não temos muito o que discutir. Ô, Nilo, você pode passar para mim para o slide seguinte? Isso. As leis divinas, nós não temos muito o que questionar. Elas existem independente da fé religiosa que tenhamos. Alguns conceitos nos são trazidos e nós somos passivos com relação a eles. A questão de ressurreição, ou de reencarnação, ou de imortalidade da alma, é um desses temas. Independente do que eu acredite, nós vamos ter que ser passivos, porque vai acontecer conosco automaticamente. Nós não temos muito poder de escolha. A gente tem livre-arbítrio para as nossas ações, para as leis divinas, não. Isso é um impositivo divino que é justamente para o nosso crescimento. Quando lá atrás da criação do espírito, simples e ignorante, era necessário que nós tivéssemos um período bem maior de aprendizado, que uma única vida seria impossível. A gente trazer todos os ensinamentos, a própria história, a própria ciência, nos relata a evolução do ser humano. Então, nós sabemos, né, nós temos a certeza, através dessa lei que nos é trazida, e vem retirando para a gente um véu, que até então a gente vivia naquele sistema céu e inferno. Isso foi tirado para que a gente pudesse trabalhar melhor com as oportunidades que a gente tem no dia a dia. A gente sempre sabe que a gente vai ter uma nova oportunidade. Isso é muito acalentador para o nosso coração. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, quando a gente conhece um pouco mais, a gente tem mais felicidade na vida, porque a gente sabe que os erros, eles vão acontecer. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter mais nenhuma chance. Porque antes o conceito era esse. Era céu ou inferno. Você era bom ou você era ruim. Então a gente lutava, mas não lutava com tanta chance como a gente tem hoje em dia. E a gente sabe que esses erros que cometemos, nós vamos ter como consertá-los. Isso é um impositivo da lei divina. Que a nossa reencarnação, né? Que é justamente esse princípio da imortalidade da alma, ou quer dizer, nós vamos ter que retornar. E vamos fazer isso enquanto for necessário para o nosso crescimento como espíritos que somos. Então, saber disso, né? Por isso que Jesus
falou que ia mandar para a gente o Consolador prometido, que é justamente isso, para que a gente tivesse consolação às nossas dores. Muitas perguntas hoje em dia já são respondidas. A gente fala assim, poxa, mas por que disso na minha vida se eu não fiz nada? Né? Por que aquele tem mais que eu? Por que eu tenho mais que aquele? Por que a minha saúde é tão frágil? Por que eu vim nessa família? Por que eu perdi um ente tão cedo? Por que aconteceram tantos reveses de fortuna, de oportunidades nas pessoas? Hoje em dia nós temos essa resposta, que é justamente por sabermos que somos almas imortais, nós somos espíritos originários de Deus, criação dele, simples e ignorante, e que vamos ter diversas existências, uma única vida e diversas existências para que a gente consiga resolver todas as nossas questões. E a gente sabe que essas vidas, elas vão variar de acordo com as atitudes que nós temos ao longo da nossa existência. Então, eu vou ter o mesmo número de reencarnações, a minha alma vai precisar de tantas encarnações quanto de todos nós que estamos aqui reunidos? Não, é um processo individual. O resultado é coletivo, que a gente sabe que quanto mais evoluído os habitantes de um certo local, de um planeta, mais evoluído é esse planeta. Então, o resultado é coletivo, mas o progresso ele sempre vai ser individual. Assim como as nossas existências. Eu sempre falo que essa logística divina da reencarnação me traz uma... Eu fico fascinada, porque a gente sabe das necessidades do espírito, mas Deus sabe muito mais do que nós. Então, nós somos colocados em famílias que precisamos estar, na cidade que precisamos estar, né? Vamos nos casar com aquela pessoa que precisamos vencer dificuldades, ou vamos construir família com uma pessoa que é um amor de longa data. Isso vai depender da nossa condição como espíritos que somos. Então, todas essas questões de imortalidade estão voltadas individualmente. Nós somos imortais e não tem como fugir da necessidade de reencarnarmos ao longo das nossas existências. E eu coloquei essa fala aqui, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João, capítulo 3, versículo 5. Isso ele falando para Nicodemos, que era um senhor da lei, né? Era um homem muito entendido, e Jesus falando dessa necessidade de nascer de novo, que é justamente para tirar o mito da morte dos nossos corações. Então, nós precisamos voltar quantas vezes forem necessárias. Não conseguiremos ver o reino de Deus, que a gente sabe que é perfeição, que é plenitude, enquanto não vencermos nossas dificuldades. Então, quer dizer que essa é a minha última encarnação, porque eu já conheço doutrina espírita, porque eu já conheço esses conceitos que Kardec nos trouxe? Não. Esses conceitos são pré-existentes, já existiam antes da doutrina espírita. Tem vários relatos no Antigo Testamento. O homem sempre conviveu com essa questão de ter que retornar à vida. Como eu disse, é uma lei divina. Então, mesmo quem não acreditava, vivia isso. Vinha, reencarnava, retornava ao plano do espírito, vencia, estudava, trabalhava, retornava, e assim foi até chegarmos aos dias de hoje. Então, quantas existências já tivemos? Não sabemos precisar. Qual a nossa idade espiritual? Não temos como precisar também. Mas, com certeza, já passamos por diversas existências para chegarmos ao dia de hoje. Então, esse conceito de imortalidade da alma é um motivo de consolo, assim como Jesus disse que mandaria. Então, nós espíritas, a nossa relação com a vida e com a morte, ela tem que ser de uma forma diferente, uma forma amena, bem mais tranquila do que a maioria das outras religiões que não são espiritualistas. Existem religiões que pregam ainda céu e inferno. Então, nós
estamos já fora desses conceitos, mas convivemos com várias pessoas. Por isso que a importância de sabermos, de nós termos a consciência e termos a certeza disso, para que a gente possa consolar também os nossos companheiros de caminho. Quantas pessoas que vêm até nós ainda sem entender muito bem o porquê estão aqui, qual a utilidade que podem ter nessa construção de um mundo melhor. Tem pessoas que se acham ainda inferiores. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas a gente sabe que, independente disso, nós, como espíritos, podemos fazer muito uns pelos outros. Então, a questão do conceito de sabermos e termos a certeza que a nossa alma é imortal é um consolo para que a gente possa trabalhar cada vez mais e não para estacionarmos. Né? Vamos deixar para resolver as minhas questões numa próxima existência. Não. É sabermos que os erros que eu cometi e que não tive como resolver na presente encarnação, eu terei uma outra oportunidade. E não que eu possa ficar adiando, porque a gente não sabe como vai ser a nossa próxima existência. Será que vamos ter as mesmas oportunidades que temos hoje? O mesmo corpo físico, se ele é perfeito? Será que vamos ter os nossos companheiros de jornada? Nós que estamos reunidos hoje, será que estaremos juntos? Um dando apoio para o outro, trabalhando juntos? A gente não tem como controlar isso. Será que eu terei a mesma família? Uma família que me apoia, uma família que me coloca sempre para frente? Ou será que eu terei uma família com dificuldade? Será que eu nem terei família? Então, assim, nós temos que aproveitar o momento enquanto estamos vivendo. Então, o conceito de imortalidade, ele não tem que ser passivo, ele tem que ser ativo. Tudo em nós tem que ser ativo. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. E a gente sabe que quanto mais rapidamente conseguirmos, pelo menos colocar em nosso coração, em nossa mente, essa necessidade, tudo fica mais fácil. Então, a partir do momento, eu passei por outra religião, antes mesmo de frequentar essa outra religião, o conceito que eu tinha é que o quê? Estou vivendo, morreu, acabou. Aí depois, na religião, me deu o conceito de céu e inferno. Aí eu ficava questionando, mas, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo? Mas eu ainda tenho ações que não são tão boas, eu tenho pensamentos que não são tão bons, então eu vou para o inferno. Então não adianta eu fazer nada de bom, porque vai ser tudo anulado. E hoje em dia a gente sabe que tudo de bom, todo conhecimento que a gente adquire, a gente não perde. Que na outra encarnação que a gente tiver, nós vamos ter isso. Tudo que é bom, Deus é tão bom com a gente, tão justo, que ele nos permite acumular essas coisas que são importantes para o espírito. Você não perde aquilo que você adquire como virtude. Então, tudo que é espiritual, né? Tudo que é conhecimento, a gente mantém. E tudo que é terreno, que é efêmero, que é passageiro, fica aqui, onde tem que ficar. Você muda para mim, Nil, o próximo? Que a gente vai começar a dar um foco mais especial. Foi o que Nélia pediu, que é justamente pela comemoração do dia de amanhã, que é um dia muito importante, como todos os dias são. Então, o conceito que nós temos, né, de que o desencarne é um final, a gente já tirou isso dos nossos corações e da nossa mente. Então, tem essa passagem, eu vou ler aqui, que a citação é muito interessante, eu não vou roubar as palavras de Jesus, nem a narração do apóstolo que escreveu isso aqui. Fala o seguinte: aconteceu que, indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus disse-lhe: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. E aí tem a citação de Lucas e de Mateus, onde se encontra essa passagem. Quando a gente lê, né, como algumas outras falas de Jesus, para quem não tem o entendimento, para aquele que não tira, como é falado, o espírito da letra, parece uma contradição. Porque existe mesmo, um dos mandamentos é o quê? Honrar pai e mãe. E esse homem queria sepultar o pai. E Jesus falou para que ele deixasse que os mortos enterrassem os mortos e que isso seguisse. Então parece contraditório, né? Mas quando a gente para pensar, a gente para analisar, tudo que Jesus falava tinha um porquê. O porquê sempre para nos beneficiar como espíritos, para beneficiar todos que estavam ao redor. Então, quando é falado para que deixe mortos enterrar os mortos, é que é justamente para deixar para aquelas pessoas que por profissão, ou porque ainda não tinham muito conhecimento, que cuidassem dessas questões da terra, das coisas efêmeras. O que ele queria desse homem? Que esse homem, por ter uma virtude, por ter essa visão já de querer seguir Jesus, Jesus não queria que ele se prendesse às coisas terrenas, já que existiam pessoas que cuidavam disso. Naquela época já existiam, né? O que hoje a gente chama de funerária, né? Naquela época já existiam. Era comum que as mulheres lavassem os corpos, que perfumassem, né? Que a gente lembra do caso de Lázaro, enrolassem aquele corpo. Então já existia as pessoas que fizessem isso. Jesus não quis desmerecer aquele pai, nem aquele filho. Ele quis mostrar para a gente que o mais importante é que a gente continuasse cuidando do que é espiritual, que a gente não pare a nossa vida para cuidar do que é material. Por quê? O que é material fica. Aquele pai que tinha desencarnado, aquele espírito já estava circulando pelo plano do espírito. Então, aquele filho podia seguir o seu caminho. Aquele sentimento dele com relação ao pai já mostrava o amor que ele tinha, o respeito que ele tinha. Ele não devia se prender simplesmente àquele corpo que seria sepultado. Então, quando a gente para pensar dessa forma, a gente vê que todas as palavras de Jesus têm um ensinamento e que é importante para a nossa evolução. Então, nesse dia de finados, não tem que ser um dia só que a gente vai relembrar das pessoas que passaram por nossa vida. O conceito de finados foi criado pela Igreja Católica, que antes, isso foi lá pelo século II, entre o século II e o século V, foi criado para que dedicassem, porque as pessoas, né, finados, se a gente for procurar no dicionário, logicamente que eu olhei, a gente vai encontrar como um conceito de o quê? De um fiel que faleceu, um fiel da igreja que morreu e que precisa de orações, que era um momento dedicado a orações a esses servos. Só que muitos não recebiam orações, as famílias às vezes eram muito pobres, moravam distante de onde era o sepultamento, então a igreja instituiu um dia para que seja dedicado para as orações a esses todos fiéis que faleceram. Mas a gente não precisa lembrar só no dia 2 de novembro, nós temos que lembrar e podemos lembrar com carinho, com amor, com afeto, todos os dias. E a visão espírita trata assim. Ah, não pode ir no cemitério? Não pode? Pode, mas a gente tem que lembrar que os espíritos, eles estão sempre ligados a nós. Porque nós temos uma família espiritual. E os espíritos que conviveram conosco, eles ainda se encontram ligados. E quando nós voltamos o pensamento com muita tristeza, com muito sofrimento, com desespero, nós atrapalhamos o caminho desses espíritos. É a mesma coisa de um ser que está encarnado aqui,
que ver o outro se debulhando em lágrimas, chorando, sofrendo, porque você fica preso naquela situação. Então, no plano do espírito, acontece a mesma coisa. Então, o único cuidado que nós temos é que temos que lembrar com afeto, com carinho, com todo o amor que dedicamos enquanto estavam aqui, junto da gente. Uma citação interessante, até anotei aqui, né? O que nos espera depois da morte, se a gente continua vivo? O que nos espera, gente? O projeto de vida que estamos construindo no dia a dia. Então, a nossa continuação da vida, ela se dá do mesmo jeito que nós estamos vivendo aqui. Então, todas aquelas pessoas que conviveram conosco, que retornaram à pátria do espírito, estão dando seguimento à vida que tinham. É a mesma coisa. E a gente ainda tem muita dúvida, a gente ainda fica muito em sofrimento, porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Elas vão desaparecer com o desencarne? Não, elas permanecem em nós. Então, por isso nós temos que lembrar dessas pessoas, assim como nós oramos por nós encarnados, orar pelos desencarnados, porque as condições de vida são as mesmas. É um momento de reflexão, é um momento de dedicarmos. As orações não são tão importantes, né? Dentro dos ensinamentos de Jesus, ele fala que nós podemos orar por nós, orar a Deus, agradecendo, pedindo e louvando. Então, vamos pedir, sim, pelas pessoas que conviveram conosco e que partiram antes de nós. Elas merecem todo o nosso afeto, toda a nossa dedicação. Outro ponto que eu coloquei aqui. Danilo, muda para mim? Eu coloquei até uma foto aí especificando isso aí, ó, que eu falei com vocês, da criação do Dia de Finados, né? E existem, a gente conhece essa cultura nossa brasileira, né? Que é de ir até o cemitério, levar flores, orar. Tem pessoas que passam o dia, mandam limpar as sepulturas. É um período, assim, de cuidado mesmo. E existem outras culturas. Passa para mim, Nilo, é o seguinte. Eu coloquei aí, a cultura mexicana, a gente já deve ter visto, eu já vi, até tem um filme muito interessante, que o filme chama A Vida é uma Festa. É a saga de um jovenzinho tentando resolver o problema com ele era muito fã de um cantor e que na família dele não podia cantar, então ele tinha que ter contato com esse espírito, com esse homem já desencarnado, para tentar resolver, e ele consegue ter. Lá eles chamam o Dia de los Muertos, né? Então, no dia dos mortos para eles lá, eles fazem uma mesa, vocês estão vendo aí, com tudo que aquela pessoa que desencarnou gosta de comer, o que gostava de vestir, as cores. É um dia de festa. Eles tratam, por isso que o filme chama A Vida é uma Festa, porque a morte para eles também é. E essa cultura é muito difundida e já tem na Europa, vários países já também trabalham dessa forma, cultuam de uma forma diferente. Então, essa cultura, né, essa forma de cultuar aos mortos, ela não é só aqui no Brasil, não. A instituição é da Igreja Católica, é mundial, mas as outras religiões, né, as outras culturas, também abraçam de forma mais alegre, mais festiva. A cultura, eles conseguem enxergar, né, é uma cultura espiritualista, né, não é diretamente a cultura espírita, mas tratam como uma festa, como um momento de se dedicar a trazer de volta tudo aquilo que aquela pessoa gostava. Então, a gente não precisa formar mesas com alimentos, com tudo mais, mas a gente pode, de certa forma, trazer à tona as boas lembranças de convivência com aquelas pessoas que passaram por aqui. Tratar de uma forma mais natural, porque a vida e a morte é uma coisa natural. São situações, como eu disse lá no início, que são partes, é um pontinho das leis que nos regem, as leis divinas. Então, a gente não tem como fugir, então é uma questão natural.
E é o que acontece, né? Tanto reencarnar quanto desencarnar. É um processo natural. Tenho que ficar alegre porque morreu um familiar muito querido meu? Não, a tristeza ainda nos acompanha. É uma característica do nosso estágio evolutivo. Se a gente for consultar dentro da literatura espírita que fala sobre outros mundos mais evoluídos, o desencarnar, ele acontece de uma forma natural. Não existe nem sepultamento. O desencarne, ele acontece de forma tão natural que fica só como se fosse uma casca. Porque já troca o corpo físico de uma forma tão natural que não precisa nem velório, não é motivo de tristeza. É sinal que o espírito está tendo mais uma chance de continuar a sua evolução. Então, a nossa falta de evolução que ainda nos leva ao sofrimento. E a morte, para a gente, ainda vem de uma forma mais dolorosa. Porque nós erramos tanto que a gente não, a maioria de nós não consegue desencarnar de uma forma tão natural, que é quando esgota toda a energia que foi colocada em nós, é como se acabasse só a gasolina, né? E aquele carro ali parasse de andar. Mas não, porque nós ainda temos muita dificuldade e a maioria das nossas mortes vem acompanhadas de sofrimento. Então, a nossa associação à morte é de dor, é de sofrimento, mas é um estágio que nós estamos vivendo. Então, nesse dia 2, nós temos que buscar. Ô, Nilo, passa o outro para mim, que é só uma foto também, de outras culturas, né? Que as pessoas enfeitam também as sepulturas, assim como nós fazemos. Pode colocar a outra para mim? Que eu acho muito interessante. Isso aí falando para a gente, é um monge hindu que ele trazia, né, para aqueles seguidores, que Deus é a unidade sem a qual só existem zeros. E ele exemplifica para a gente. Olha aí, se a gente colocar uma sequência de 3 zeros, não tem validade nenhuma, é tudo zero. 6 zeros, também. 9 zeros, também, e assim por diante. Quando a gente coloca o numeral 1, que seria logo o número da sequência, dependendo da posição que a gente coloca, olha aí para vocês verem. Vira 1, vira 10, vira 100, vira 1000, vira 10.000, 100.000, vira 1.000.000. Então, Deus é a unidade que nos valoriza. Deus nos torna pessoas, seres valiosos, mas só com a presença dele, senão a gente não é nada. Sem Deus na nossa vida, sem essa fé que a gente tem que professar, a gente tem que falar, né? Estamos falando do dia de finados. Quem não tem fé, quem não acredita em Deus, tem que ter muito sofrimento mesmo, porque viver a vida sem fé, né? Ser privado da fé, da esperança e continuar vivendo, deve ser muito complicado mesmo. Então, esse sábio hindu, ele trouxe esse exemplo para aqueles que o seguiam, né? Mostrando Deus como uma unidade, uma simples unidade que nos torna pessoas e seres valiosos. Pode mudar para mim aí, Nê? Sem Deus, né, que representado na figura de Jesus, a nossa vida seria vazia. A nossa vida não teria muito sentido. Assim como a nossa morte também não teria sentido. Então, quando a gente busca os ensinamentos do Cristo, quando a gente busca as leis divinas, quando a gente entende o nosso propósito, que é a evolução, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, tudo para a gente ficar mais tranquilo, tanto a vida quanto a morte. Então, porque uma é continuação da outra. Vamos ter certeza em nossos corações que todos os entes, todas as pessoas que nos vêm ao pensamento nesse instante, que já partiram, companheiros nossos de trabalho, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos, figuras públicas, todos aqueles que nos vêm em pensamento, todos eles estão dando continuidade à sua existência. Estão num outro plano. A saudade é grande? É grande.
É como um amigo que partiu para um outro país, que a gente não consegue falar, que a gente não tem a mesma intimidade, mas nós temos certeza que o amor, tanto de um quanto do outro, continua mesmo. Então, vamos traçar o nosso caminho, vamos construir os nossos caminhos pautados no amor, no respeito, porque a continuidade, que é no momento do nosso desencarne, vai se dar no plano do espírito. E que nós consigamos cada vez mais estarmos unidos a Deus, aos bons espíritos, porque a nossa vida sem Jesus, sem Deus, ela é um completo vazio. Passa para mim o último, Deus. Que as bênçãos de Jesus, que o amor, o amparo divino recaem sobre todos nós, que amanhã, né, no virar dessa noite, que todos aqueles que forem visitar os seus amigos, os seus familiares desencarnados, possam levar pensamentos, como a gente falou aqui, de muito amor, de muito respeito, para que esse espírito consiga seguir o seu caminho, para que nós consigamos, né, esses que nos venham ao pensamento, que a gente continue numa próxima existência, convivendo, amando, dando continuidade à história que construímos um dia. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare por todo sempre, que assim seja. Nesse momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a Virgem Maria, os mentores dessa casa, toda a espiritualidade amiga. Sempre agradecendo pela paz, pela harmonia e principalmente pela proteção que tem dado a todos nós. Que eles possam, nesse momento, levar a misericórdia a todos esses desencarnados, para que eles possam rumar uma luz, para que possa engrandecer e que a espiritualidade possa levar o lenitivo necessário a cada um, para que eles possam ter o seu desenvolvimento, a tua melhoria contínua. E que também mande para nós toda essa vibração de amor e fraternidade para com o próximo, para que possamos ter dias melhores e lembrar sempre da nossa vida futura, que continua. Que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.